Libra, o seu coração escolheu alguém que não escolheu e o tarô mostra por quê. Você chegou a amar com tudo essa pessoa e mesmo assim você não foi escolhida ou escolhido, ou mesmo você que chegou a gostar, né? Não chegou a amar essa pessoa, mas você gostou muito e essa pessoa mesmo assim acabou não te correspondendo naquele momento? Será que essa conexão é só sua? Ou ele ou ela também sentia algo forte, mas de repente ficou com medo, não quis a continuidade? O tarô pode revelar o porquê dessa entrega não ter sido recíproca. Vamos descobrir agora? Então vamos lá, Libra, vamos descobrir aqui o que aconteceu, né? Porque essa pessoa de repente não quis te escolher naquele momento, o que aconteceu de verdade, né? Então vamos lá, vamos concentrar as energias e vamos ver aqui o contexto geral dessa situação, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui as cartinhas e eu já comento. Então vem aqui a Lua, 10 de paus, a temperança, 3 de ouros, as de ouros, o louco, 3 de espadas, cavaleiro de ouros, 4 de paus, 8 de copas. Vamos ver aqui o fundo do deck. Olha, 10 de espadas. Então vamos lá. Olha, Libra, falando um pouco do 10 de espadas, né? Eu vejo aqui essa pessoa, ela passou por um sofrimento muito grande. É algo assim que, na verdade, essa pessoa ela já vinha enfrentando algo que pode ser que ela não tenha, ele ou ela, né, não tenha comentado com você a respeito, né? Deixa eu só tomar uma aguinha. Opa, vamos tomar uma aguinha. E aí, o que aconteceu, Libra? Essa pessoa, ela estava passando aqui por esse sofrimento, que aí, quando essa pessoa te conheceu, meio que continuou esse sofrimento até chegar num limite, né? E o que de fato aconteceu? Eu vejo aqui essa pessoa um pouco desiludida, tá? Essa pessoa passou por uma situação onde ela criou uma expectativa em relação a essa situação que gerou sofrimento, né? E as coisas não aconteceram da forma como ele ou ela esperava. Só que essa situação, ela gerou uma sobrecarga emocional muito forte, né? Então, de repente, algo que essa pessoa esperou, né? Vamos entender o que essa pessoa estava esperando aqui. E nisso, essa pessoa acreditou que, de repente, querendo um vínculo com você, de repente, né? Pelo menos demonstrando, né, que estava mais realizado ou realizado ao seu lado, essa pessoa acreditou que isso poderia, de repente, suprir, de repente, um vazio, alguma questão mais emocional, mais profunda. O que acontece? Essa pessoa, com o tempo, né, conforme essa pessoa foi se desiludindo cada vez mais, ela ficou com a necessidade assim de não se comprometer, conforme vocês foram se conhecendo, né, e depois a pessoa foi percebendo, né, que você estava realmente começando a gostar mais, essa pessoa começou a tirar, né, um pouco, se afastar um pouco. E por que, de fato, que essa pessoa se afastou? Veja aqui um triângulo amoroso, tá? O que aconteceu? Provavelmente essa pessoa ela estava com a expectativa, de repente, de se conectar com você para fazer ciúmes para uma outra pessoa, para um ex ou para alguém que estava conhecendo ali um pouco antes de se envolver com você. Por isso que essa pessoa quis um pouco mais devagar. Só que essa pessoa se desiludiu porque ela achou que, de fato, se, né, de repente, demonstrasse ciúmes para essa pessoa ia querer ele ou ela de volta. E não foi bem o que aconteceu. Então, essa pessoa se sentiu muito traída por conta dessa situação. E aí, no momento que esse ex, ou essa outra pessoa que estava ali na vida dele ou dela, assumiu um compromisso,
essa pessoa quis meio que descontar em você, essa pessoa quis, terminar com você. Então eu vejo aqui que na verdade não foi porque, e eu sei como que é isso, né, Libra, às vezes você fica se questionando: "Putz, será que de repente eu deixei de fazer alguma coisa, eu faltou falar ou fazer alguma coisa?". Não, é uma questão da pessoa com ela mesma. Entende? Essa pessoa acreditou, vou dar um exemplo aqui, às vezes terminou um relacionamento recente, né, quis se envolver com você para fazer ciúmes, não deu certo. Essa pessoa terminou aí, porque realmente não queria mais nada com essa pessoa, que estava com você se enfureceu, né, quando viu que a estratégia deu errado, e acabou terminando com você ou se afastando, né. Então eu vejo que não foi porque você fez ou falou alguma coisa, porque essa pessoa se desiludiu em relação a uma terceira pessoa, entende. Então vamos ver aqui qual vai ser o desenrolar dessa situação, né, Libra, porque assim, às vezes você estava pensando até em voltar a falar com essa pessoa, de repente para questionar, né, se de repente compensa vocês reatarem, né, e aí vamos entender se realmente vale a pena, vamos ver como que vai ser o desenrolar dessa situação. Será que de repente essa pessoa ela vai voltar a falar com você? Como é que vai ficar essa situação? E outro detalhe, Libra, eu sei que muitas vezes eu estou falando algo aqui que realmente faz sentido, né? E se está fazendo sentido, você já comenta aqui, né? Se está fazendo sentido, mas às vezes tem algum outro detalhe dessa situação que não está sendo visto aqui. Aí você vai falar por quê? Porque é uma tiragem coletiva. E aí, para você, de repente, que precisa saber sobre essa outra situação, de repente, que aconteceu em paralelo aqui e não foi vista, às vezes você precisa saber disso, até para saber se vale a pena você voltar a falar com essa pessoa, você precisa fazer o tarô para a vida amorosa. E como que ele funciona? Ele é bem completo, tá? Eu faço uma mandala astrológica, com previsões aí para todas as áreas da sua vida, com ênfase na vida amorosa, faço tiragens, respondo perguntas, aí você pode fazer ou por foto e áudio, dá para você fazer por videochamada, tem uma outra opção, né, se você quer, de repente, quer bater um papo, quer explicar mais detalhes, então dá para fazer dessa forma também. E aí, como que você faz para agendar? Deixei na descrição do vídeo ou no primeiro comentário o link do meu WhatsApp. Você vai tocar nesse link, vai mandar uma mensagem falando: Súria, quero reservar minha vaga. Vou te passar as orientações, você vai fazer o pagamento e aí sim eu vou deixar sua vaga reservada. E outro detalhe, Libra, você pode também participar aqui do canal através do clube de membros, né? E como que funciona aí o clube de membros? Entre outros benefícios que você vai ter aí através do clube de membros, que é um valor simbólico que você paga aí todo mês, é uma assinatura que me ajuda aqui, tá, para continuar fazendo vídeos como esse. E também você vai poder participar de um grupo exclusivo do WhatsApp, onde eu falo de espiritualidade, falo de astrologia, tiro uma carta do dia, né? Às vezes você está passando por uma situação muito difícil, né? Principalmente na vida amorosa, você não tem com quem compartilhar, você pode compartilhar lá no grupo, né? O pessoal é muito gente boa, né? O pessoal se ajuda, eu também ajudo. Então, toca no botão Seja Membro para você saber mais. Tá bom, Libra? Então, vamos ver aqui como que vai ser o desenrolar dessa situação. Será que essa pessoa, de repente, está arrependida do que fez? De repente, de ter descontado em você essa situação, de não ter dado certo com esse ex, com essa outra pessoa? Então, vamos ver aqui se a pessoa realmente está arrependida, está arrependido, se de repente vai te procurar aí em breve para resolver essa situação, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui as cartinhas e eu já comento. Então, veio aqui 8 de paus, a imperatriz, dez de paus, rei de copas, 9 de paus, 7 de copas, valete de espadas, 7 de ouros, valete de ouros, 5 de copas. Vamos ver aqui o fundo do deck. Olha, o diabo. Então, vamos lá. Bom, falando um pouco do diabo, tem uma situação aqui que essa pessoa vem arrastando aí por um tempo, né? De repente, uma coisa que vem se acumulando em relação a você, né? Então, vamos entender mais detalhes a respeito disso, né? Qual vai ser o desenrolar dessa situação?
Então eu vejo que as coisas vão acontecer de forma até que rápida entre vocês, nos próximos dias, próximas semanas, provavelmente você vai ter alguma notícia dessa pessoa. O que que acontece? Eu vejo aqui essa pessoa muito arrependida do que fez, tá? Então é algo que vem, é justamente esse acúmulo, né? O diabo ele representa também essa nesse contexto, né? Tem vários contextos, mas dentro desse contexto é algo que a pessoa vem acumulando, acumulando, acumulando. Então, agora essa pessoa ela vai se questionar, porque é um sentimento de culpa, de arrependimento, que vai aumentando com o tempo, que a pessoa vai chegar no limite e falar: não, eu preciso resolver isso. E aí o que acontece? Essa pessoa ela sabe que no fundo ela tem sentimentos por você, né? Pode não, pode assim, essa pessoa pode até não te amar nesse momento, mas a pessoa gosta de você. Essa pessoa começa a se questionar: pois eu não deveria, uma pessoa tão gente boa, né? Por que que eu fiz isso? Sabe assim? Então, eu vejo aqui essa pessoa, talvez sentindo que, se fizer o esforço agora, talvez não vai ter tanto resultado, porque sabe que você provavelmente está magoado ou está magoado, né. E aí o que acontece? Eu vejo aqui essa pessoa buscando novas, oportunidades, de repente, para voltar a falar com você. Essa pessoa ela vai tomar uma iniciativa, tá, vai esperar o momento certo para conversar com você. Entendeu? Então, assim, eu vejo aqui que é o momento que essa pessoa ela vai assumir a responsabilidade pelo que aconteceu, né. Vejo essa pessoa até sentindo um pouco de mágoa, talvez a mágoa consigo mesma, ou consigo mesmo por ter feito isso com você, sabe. Então é uma tristeza que essa pessoa está sentindo, mas ela quer resolver. Então eu vejo aqui que essa pessoa ela vai acabar te procurando, porque ela sente que ela deve uma satisfação, né, ela não deveria ou ele não deveria ter agido daquela forma com você naquele momento, né. Então vamos ver aqui qual é o conselho que fica para você nesse momento, tá, Libra? Vamos entender aqui como que você pode lidar melhor com essa situação, e lembrando que além dessa tiragem de conselho, eu vou tirar mais uma cartinha aqui, que é uma mensagem, né, que ela é muito importante, tá, Libra? Então presta muita atenção, que é uma mensagem que pode vir como um complemento para essa leitura, às vezes algo que não foi falado, ou pode vir como mais um conselho, tá? Então vamos ver primeiro a tiragem de conselho aqui, para você ver o que você poderia fazer aí para lidar com essa pessoa nesse momento, né? Você que sente falta, que você realmente quer ainda mais uma tentativa, né, para se relacionar com essa pessoa. Então vamos ver aqui qual é o conselho que fica para você nesse momento, tá, Libra? Então vamos lá. Então vem aqui 10 de copas, rainha de espadas, a estrela, rainha de paus, 6 de copas, o imperador, o sol, a sacerdotisa, 6 de ouros, a força. Vamos ver aqui o fundo do deck. Olha, 8 de ouros. Então vamos lá. Bom, Libra, falando um pouquinho do 8 de ouros, ele fala de um momento que você, de repente, vai ter que fazer um pequeno esforço em relação a essa pessoa, e aí você vai falar: "Nossa, mas que esforço seria esse?". Mas é até para você ter um pouquinho mais de paciência nesse momento, às vezes entender, que a pessoa, ela, de repente, passou por um período bem desafiador, né, e agora essa pessoa, ela tá, de repente, disposta a se resolver com você, então talvez um esforço mútuo, claro, não é só da sua parte, um esforço de ambas as partes, né. Então veja aqui, que se você de repente fazer aquilo que você sabe fazer de melhor, né, agir de forma mais harmônica em relação a essa pessoa, buscar realmente, compreender, principalmente as librianas vão ter aí mais facilidade para lidar com essa situação, que eu estou vendo aqui. Então, essa forma de você harmonizar, né, a situação, de repente procurando ser mais compreensível, eu vejo aqui você, de uma forma sutil, você assume o controle dessa situação, entende? Então você, conseguindo conduzir dessa forma, "Não, veja bem, dessa forma, tá", do jeitinho que você sabe fazer, né. Eu vejo você conseguindo resolver de forma até secreta, sabe, assim, você deixando,
é aquela coisa de deixar a pessoa pensar, né, que ela ou ele está dominando, mas é você que está assumindo o controle de uma forma sutil, né. Então eu vejo aqui você realmente fazendo esse esforço agora, se doando, eu vejo você, realmente sentindo falta dessa pessoa. Então, e outro detalhe, uma coisa que você sabe fazer muito bem, né, você se arruma mais, né, aquela questão da beleza, né, que você gosta. Então se arruma mais, de repente faz aquelas postagens, né, que você sabe que a pessoa vai gostar, né, ou vai ficar desconfiada de repente, né, por que não? Para fazer com que ela te procure ali, então você meio que vai reassumir o controle. Então veja que você é mais motivado, você que é libriana principalmente, vai estar mais motivada, vai fazer o esforcinho, né, de repente para chamar atenção pode ser, para chamar a atenção dessa pessoa, e aí sim você vai ver essa pessoa, às vezes vindo falar com você, aí você fala: "Nossa, não estava nem pensando nisso", aquela coisa. Então você vai ver que essa pessoa ela vai querer se reaproximar de você de uma forma até que natural. Então vamos ver aqui qual é a mensagem que fica para você, Libra. Vamos ver aqui, né, qual é a mensagem, se de repente vai vir como um complemento para essa leitura ou se vai vir como um conselho, tá? Então vamos lá, presta bastante atenção nessa parte, tá, Libra? Vamos lá. Olha, sentimentos não correspondidos. Libra, não há amor suficiente para manter esse relacionamento de maneira saudável. Nem tudo que você quer é bom para você. Às vezes, nos deixamos levar por aparências e acabamos por cair em situações de submissão ou dependência no amor. Quando você se esquece de si mesmo, isto é, quando você se esquece de amar e honrar o ser eterno que é e passa a viver em função de outra pessoa e de seus caprichos, é hora de parar, pensar e acertar o passo. Em um relacionamento saudável, ambos os parceiros estão preocupados com o bem-estar e a felicidade do outro. Se a outra pessoa está apenas usando você sem se importar com como você se sente por dentro, é porque não existe amor verdadeiro da outra parte, apenas o desejo de manipular você e a demanda egoísta de ser atendido sem nada oferecer em troca. Libra é doloroso e desafiador, mas todos passamos por esse tipo de experiência em algum momento da vida. É importante aprender com essas situações. Então, assim, Libra, claro, como eu sempre digo, é uma leitura coletiva. Se você sente, né, que de repente é isso que aconteceu, de repente você quis manter essa relação por uma questão de aparência, é uma pessoa legal, só que não tinha uma profundidade, aí essa pessoa ela não era recíproca com você, tem que ver se realmente compensa no seu caso. Por isso que eu falei que é legal você fazer uma leitura completa para você ver se essa leitura vale para você ou se esse conselho aqui que se encaixa mais. Então participa aqui do canal, né, toca aqui no botão seja membro para você saber mais, né, até participar lá do grupo do WhatsApp que eu comentei. Não está inscrito, não está inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber notificações de todos os vídeos, tá bom, Libra? Então é isso, gratidão e namastê!